A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! O Brasil nunca mais foi o mesmo desde o discurso histórico de Ulisses Guimarães na sessão de promulgação da Constituição Federal de 1988. De lá para cá, o país mudou e muito. Nesta série especial, você vai conhecer em detalhes o que a Constituição Cidadã de 35 anos de vigência prevê sobre a hierarquia das normas brasileiras, os princípios, os direitos e as garantias fundamentais do cidadão, o funcionamento do sistema de justiça e a missão do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Emenda constitucional, medida provisória, lei complementar, decreto legislativo, resoluções, tratados internacionais. Para ser mais exato, desde a Constituição Federal de 1988, foram editados mais de 7 milhões de textos normativos. Neste episódio da série especial sobre os 35 anos da Constituição Federal, você vai entender como todo esse emaranhado legal está organizado. Tudo começa com a nossa Constituição Federal, a lei maior do país. No seu artigo 59, a gente encontra as principais espécies normativas primárias. Estamos falando de normas cuja validade tem origem no próprio texto constitucional e que, para serem criadas, passam necessariamente pelo processo legislativo do Congresso Nacional. Para você enxergar melhor a estrutura legal brasileira, vamos usar o esquema conhecido como a pirâmide de Kelsen, concebida a partir da obra do jurista e filósofo Hans Kelsen. Ele desenvolveu uma teoria que vai nos ajudar a compreender como as normas se organizam no nosso sistema jurídico dentro de uma hierarquia. Lá no topo, temos a Constituição Federal, considerada a lei suprema que fundamenta a edição de todas as outras normas. Ao lado do texto original da Constituição, estão as emendas constitucionais promulgadas pelo Congresso Nacional. Esses dispositivos passam a compor o texto integral da Carta Magna e, por isso, ocupam o mesmo patamar hierárquico, assim como os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com o mesmo quórum qualificado das emendas constitucionais. Se um tratado ou convenção internacional que verse sobre direitos humanos, se for incorporado, ou seja, assimilado para a ordem jurídica interna, segundo esse rito especial, votação nas duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 2 turnos em cada casa legislativa, com maioria de aprovação de 3/5, ele terá status equivalente ao de uma emenda constitucional. Então, por isso, podemos concluir que desde a reforma do Judiciário, que foi feita por essa emenda constitucional, 45, do ano de 2004, passamos a ter esse rito especial de incorporação de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Então, relembrando, Constituição Federal, emendas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional são as normas mais poderosas do direito brasileiro. É o chamado bloco de constitucionalidade. E aqui uma curiosidade. Você sabia que o preâmbulo da Constituição, apesar de fazer parte da lei maior, não tem força de norma constitucional? O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o assunto. Em 1999, o PSL, Partido Social Liberal, ingressou com uma ação direta na nossa Corte Suprema, discutindo a legitimidade do preâmbulo da Constituição do Estado do Acre. Aquele preâmbulo dizia que o documento constitucional estadual era promulgado sob inspiração dos heróis da Revolução Acreana e não mencionava a expressão sob a proteção de Deus, como consta no preâmbulo da Constituição de 88. E, na ocasião, a nossa Corte Suprema definiu que o preâmbulo não tem força normativa. Claro que não podemos recusar ao preâmbulo uma importância política, uma diretriz interpretativa, um guia, hermenêutico para o constitucionalista, mas
força normativa ele não possui. Sigamos em frente com a hierarquia da nossa pirâmide normativa. Logo abaixo do bloco de constitucionalidade, temos as normas supralegais, que são os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados sem o quórum qualificado de emenda constitucional. O Supremo ficou diante aqui de um conflito. A nossa Constituição prevê a prisão depositária infiel, mas tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto São José Costa Rica, por exemplo, eles não prevêem a possibilidade de prisão civil depositária infiel. O que o Supremo fez para tentar resolver esse problema? Já que esses tratados internacionais de direitos humanos, eles não foram incorporados com força de emenda, mas eles são importantes e eles são direitos humanos e não podem ser nivelados por baixo como se fosse apenas uma lei ordinária, vamos então criar essa estatura normativa de norma supralegal. Ele então, sendo supralegal, ele fica abaixo da Constituição Federal, portanto não altera a Constituição Federal, mas, por outro lado, ele fica acima das leis, como o próprio nome diz, né? Supralegal. Abaixo das normas supralegais, vêm as demais espécies normativas primárias, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Mas atenção, aqui uma observação bem importante. Existem outros atos normativos primários que não estão elencados no artigo 59 da Constituição. É o caso, por exemplo, do Decreto Autônomo do Presidente da República, instituto introduzido no ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional. Em regra, os decretos presidenciais, eles regulam leis. O STF olha e fala assim, peraí, se o decreto autônomo ele tem a fonte de validade na própria Constituição Federal, então a gente não pode mais considerar apenas ele como se fosse ali um mero decreto do presidente da República que tem a sua fonte de validade em outras leis. E aí o Supremo, então, passa a reconhecer essa estatura normativa do decreto autônomo como sendo também uma espécie normativa primária. Exatamente por quê? Porque ele deriva diretamente da Constituição Federal. É a própria Constituição que dá este poder para o presidente regular através do decreto autônomo. Depois de conhecer o topo da pirâmide, é hora de avançar até chegar à base da estrutura. No próximo e último vídeo deste capítulo, vamos falar mais sobre as espécies normativas primárias e conhecer as secundárias. Eu espero você!